Bom, dando continuidade ao nosso curso de TDD, então, o que torna um bom teste, um bom bloco de teste? Então, a gente vai ver aqui alguns fatores. Um deles é quando você escreve um teste de maneira independente e isolado. Mas por quê? Porque cada teste, quando ele é feito de uma maneira individual, ele precisa ser independente e isolado de outros testes. Por exemplo, se temos dois testes, por exemplo, A e B, se o teste A é executado e em seguida o teste B é executado, devemos obter o mesmo resultado como se a ordem for revertida. Então, se o teste B é executado primeiro e depois do teste A que é executado, então a gente pode ter aí alguns problemas, né? Então, é muito importante que os testes eles devem ser independentes uns dos outros. Eles devem ser capazes de serem executados de uma maneira isolada, né? Com uma série de outros testes e, assim, obter os seus devidos resultados. Um outro ponto muito interessante é o comportamento único e lógico do teste. Então, cada teste deve testar um único comportamento, um único aspecto lógico do sistema que estamos testando. Por isso é bom ver várias declarações de assert num determinado método, porque assim nós estamos relacionando testes de um único comportamento lógico. Assim, por exemplo, né, em um único teste para a nossa calculadora, como nós vemos, nós teremos tanto uma multiplicação e uma adição sendo afirmada, né? Então, assim como um código de produção, a intenção deste teste deve ser clara também para o leitor. Isso também é um ponto, né, para deixar um bom teste. O teste tem que ser legível, ele tem que ser compreendido a todos os programadores, né, para ficar fácil de ler e não ser difícil de entender. Porque o que nós estamos desenvolvendo é algo real, do mundo real. Então, precisa ser bem legível. Um outro ponto muito importante é, ao desenvolver um teste, ele não pode testar o compilador. Por exemplo, se estivermos usando as propriedades auto-implementadas, o auto-implement do C#, a gente não pode, por exemplo, testar se o property set ou um property get estão funcionando de maneira correta. Então, se a gente começar a testar o compilador, o Visual Studio vai parar. Então, isso pode ser um problema. Ou testar, por exemplo, um get, um set, isso vai ser um problema. Um outro ponto também é um código de qualidade. Um bom teste, ele tem que ter qualidade, ele tem que ser confiável, tem que ser repetitivo, né? Então, se você escreve um teste confiável, é porque devemos sempre confiar na saída desse teste. Não devemos adivinhar o que vai acontecer aqui. Se você vê o código, vê que ele é confiável, você sente que quando você lê o código, você entende qual vai ser a saída daquele teste, é porque esse teste foi escrito de uma maneira bem legível, com uma qualidade bem primorosa. E, por último, os testes têm que ter um certo valor para uma equipe de desenvolvimento. Não adianta, por exemplo, você se esforçar uma manhã inteira desenvolvendo testes de unidade, uma equipe de 5 programadores, você sendo um único desenvolvendo testes de unidade e a equipe ali não se esforçando em escrever testes automatizados. Então, o TDD ele tem que ser valioso para a equipe de desenvolvimento, tem que ser valioso para toda a equipe envolvida no projeto. Tá? Bom, agora avançando um pouco, vamos falar um pouco das nomenclaturas do NUnit. Né? Nós já vimos aqui que, por exemplo, né, numa classe a gente escreve o text fixture, nós temos aqui o exemplo da calculadora teste, nós vamos fazer a demo dessa calculadora no TDD, e demos aqui, por exemplo, o método chamado deu adicionar 2 números. Na nomenclatura dentro do TDD, a gente faz uso de uma variável chamada var sut. Por quê? Isso está dentro da boa prática quando você vai desenvolver um código em TDD.
que significa System Under Test, né? Tá aqui uma explicação, tá? Ele justamente fala da questão do conceito do TDD, da questão de você desenvolver testes automatizados, um software testado. Então, isso quer dizer que você está desenvolvendo ali um projeto baseado em testes. Então, se vocês quiserem obter mais informações sobre o que é o SUT, vocês podem estar vendo nessa página aqui do Wikipedia, embora a explicação está bem curtinha, mas é bem direta do que está dizendo ali com respeito ao System Under Test. Mas, voltando, explicando aqui esse slide, os testes, quando você inicia um bloco de código de teste, você sempre inicia com var SUT, então isso é uma boa prática de programação, tá? Bom, vamos ao próximo slide. Bom, as ferramentas de teste em .NET. Como eu falei com vocês, no Visual Studio se faz uso de dois frameworks, tá? Tem o NUnit e tem o XUnit. Para este curso, eu vou estar usando o NUnit Test Adapter. Ele pode ser usado tanto para Visual Studio 2012, 2013 e a versão 2015, tá? Você pode baixar ele pelo próprio NuGet Packages do próprio Visual Studio. Para este curso eu estaria usando o Visual Studio 2013. Eu tenho o 2015, mas eu prefiro usar o 2013. E eu vou estar mostrando para vocês depois como justamente baixar esse código, né? Desculpa, esse package, perdão, tá? Ele é bem simples, é bem tranquilo, né? Ele entende esse framework de teste, o Test Runner, mas nós vamos adicionar um suporte ao Visual Studio, que é justamente esse adapter. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, né, vamos à demo, só que antes, como é que a gente vai desenvolver um teste do zero? Nós devemos primeiro, né, criar um novo projeto de teste para poder, como nós vimos lá nos slides atrás, na outra aula, né, aquelas camadinhas, né, criar um projeto de teste, né, depois uma classe de teste, depois criar um método de teste, né, para poder entender. Então, a primeira coisa é instalar a extensão do NUnit, do Test Adapter, né. A gente vai usar justamente o NuGet Package para poder baixar ele. Eu vou explicar onde e como. Seria importante também, caso você tenha um Visual Studio, baixá-lo para poder seguir. E um outro fator muito importante, para seguir esse curso seria bom você ter um entendimento um pouco de C#, lógica de programação, e o que mais? Ter um pouco de entendimento de orientação a objetos, porque a gente acaba trabalhando com métodos e às vezes tem que testar alguma aplicação do mundo real, você tem que entender o que está acontecendo e gostar de codificar, é claro, né? Então, vamos agora sim para a demo. Só que a demo eu vou deixar agora para o próximo vídeo. Então, vamos botar depois agora a mão na massa. Se vocês não tiverem o Visual Studio 2013, 2015 ou qualquer outra versão mais recente, baixem agora. Acho que agora é a oportunidade. E no próximo vídeo a gente vai estar fazendo uma explicação de como realizar testes de unidade em C# usando o framework NUnit do Visual Studio. Até a próxima, pessoal. Não deixe de se inscrever no meu canal, por favor. E quem quiser poder compartilhar ou deixar novas ideias e sugestões, estou abertas a novas sugestões. Então, até a próxima. Tchau, tchau.